Olá, vamos hoje estudar esse tema fé em ação, um tema que eu acho que é bastante importante, não é mesmo? O texto que está indicado para a nossa leitura está na Epístola de Tiago, no capítulo 2, dos versos 14 a 26. E eu destaco aqui o primeiro e o último verso desse trecho. No primeiro fala: Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E no final fala: Por quê? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ao ler essas afirmações, especialmente a primeira, pode parecer que Tiago está em contradição com o apóstolo Paulo, porque Paulo ele é muito taxativo em explicar que a justificação do cristão não vem das suas obras ou do cumprimento da lei, e sim da fé. Somos justificados pela fé, não só Paulo, mas o próprio Lutero, o líder da Reforma Protestante, teve nessa percepção de que é a fé que nos justifica uma base fundamental para a igreja que renovada, para a igreja reformada. Bom, mas vamos entender um pouco melhor essa aparente contradição. Bom, primeiro, que não há essa contradição como possa parecer. Por quê? Porque, na verdade, o que nos salva, o que nos justifica como filhos e filhas de Deus é a fé, não há nenhuma dúvida disso. Até porque, pelas obras, se nós fôssemos ser julgados pelas nossas obras, coitados de nós. Por mais que possamos fazer boas obras, nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. O que nos redime foi o sangue de Jesus na cruz, o que nos redimiu, e a fé em Deus é o que nos aproxima dele. Isso é ponto pacífico, isso não está em discussão. Mas o que acontece? Quando temos uma fé verdadeira, é natural que essa fé ela se traduza em ações concretas, em obras. Porque, como o próprio Jesus disse, não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e nem uma árvore ruim dar bons frutos. E Jesus também falou da figueira sem fruto, que para nada serve. Então, se a gente tem uma fé verdadeira, naturalmente essa fé vai se traduzir em boas obras, em compromisso. Paulo e Tiago não estavam ali, na realidade, se opondo. Eles apenas eram ênfases diferentes a uma questão tão importante como essa, que é o qual deve ser a marca do cristão e da cristã. Temos que até que entender as diferenças da própria história de vida dos dois. Paulo, ele não conheceu o Cristo enquanto Cristo estava encarnado aqui na Terra. Ele conheceu um Cristo já depois que ele já tinha sido morto e ressuscitado. Ele não conviveu no dia a dia com o Jesus histórico, ao contrário de Tiago. Não há um consenso sobre qual foi o Tiago que escreveu essa epístola. Há pessoas que acreditam que foi Tiago, irmão de João, que foi apóstolo de Cristo, e outros acreditam que foi o Tiago, irmão de Cristo, filho de José e de Maria. Mas sendo um ou sendo outro, de todo modo, foi alguém que esteve muito próximo do Jesus histórico, do Jesus que viveu junto do povo. Então, naturalmente, quando você pensa nessa diferença do contato com Jesus, Paulo teve um contato mais espiritual e ele então se volta mais para essas questões de uma fé transcendental, de uma dimensão mais espiritualizada nesse sentido da fé. E Tiago, qualquer um dos dois tenha sido, teve essa experiência muito próxima do Jesus histórico e de um Jesus junto do seu povo. Isso já explica um pouco. A Epístola de Tiago, não sabemos ao certo o autor, mas ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, no momento em que Roma estava dispersando muitos dos judeus e dos cristãos. Então, aos cristãos da diáspora romana foi para os quais ele escreveu essa carta dele, tá certo? Mas não há contradição como possa parecer, uma coisa tem que levar a outra. O que Tiago está questionando
é aquelas pessoas que achavam, e como hoje muitas acham, que ter fé é apenas congregar, adorar, louvar, orar, meditar na palavra. Tudo isso é precioso, tudo isso é muito necessário, mas não é suficiente. Essa é uma dimensão da fé. Essas ações, que são as ações chamadas de piedade, as ações de cultivo espiritual, elas precisam nos aproximar de Deus e, ao mesmo tempo, nos aproximar das pessoas e nos levar a uma atitude diferente de compromisso com o trabalho, compromisso com o serviço ao próximo. Precisamos ter uma fé viva, que vai se manifestar na relação com Deus, mas também na relação com as outras pessoas. Uma fé que vai se revelar no nosso dia a dia em ações concretas. O próprio Jesus disse na sua oração sacerdotal que, assim como Deus o enviou ao mundo, ele nos enviava. E Deus enviou Jesus ao mundo para quê? Para ele se fechar num templo, numa sinagoga e ficar ali orando e lendo a palavra somente? Não. Nós sabemos que ele veio com uma missão voltada para o quê? Para o povo que precisava ouvir as suas palavras e mudar a sua vida de acordo com os seus ensinamentos. Da mesma forma, então, o que Jesus espera é que nós tenhamos esse sentimento de envio também à sociedade, às outras pessoas. E a fé, então, que recebemos como um dom de Deus, e Paulo em Efésios fala isso, ela tem que ser aperfeiçoada nessas duas dimensões, na dimensão pessoal, na dimensão pública, para que nós possamos ir ao encontro das pessoas e de suas necessidades. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, já dizia, não tem santidade que não seja santidade social, verdadeira santidade. Lembrando que santidade não significa que nós somos santos no sentido de perfeitos e de sem pecados, porque nós não somos assim. Santidade significa separação do estado de coisas pecaminoso, buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus. E essa vida de acordo com a vontade de Deus não é possível sem uma santidade social. E ele disse isso aqui, que reduzir o cristianismo apenas a algo solitário, a uma fé individual, é destruí-lo. Não pode ser concebido pela gente. Então, queridos e queridas, a fé deve nos levar a acreditar num Deus maravilhoso, a sonhar com aquilo que Deus quer fazer por nós e pelas outras pessoas do mundo. E também a agir em prol disso. Nós devemos ser sinalizadores do reino de Deus. Aqueles e aquelas que trazem uma mensagem deste reino na prática, de maneira concreta com as nossas obras. A fé sem obras é morta, não é verdadeira. Não é a obra que nós fazemos, não são as obras que nos justificam. O que nos justifica é a fé. Mas como uma consequência natural dessa fé verdadeira, nós vamos sim fazer boas obras e trabalhar pelo reino de Deus. Que Deus nos abençoe ricamente e que nos dê a cada dia ânimo para desempenhar esse trabalho.